E agora nós vamos empossar os novos Juades. Davi, faça o seu melhor. Prometo fazer o máximo para ser um bom Juade. Davi Miguel, faça o seu melhor. Prometo fazer o máximo para ser um bom Juade. Samuel, faça o seu melhor. Prometo fazer o máximo para ser um bom Juade. Jane, faça o seu melhor. Prometo fazer o máximo para ser uma boa líder Juade. Adelir, faça o seu melhor. Prometo fazer o máximo para ser um bom líder Juade. Eu quero rapidamente repartir uma palavra até para continuarmos com esse momento cerimonial tão especial na vida dessas crianças. Quero lhes dizer que quando eu estava em casa orando e recolhido lá no meu lugar, meditando com o Senhor, preparando o que eu iria falar, o que eu iria repartir aqui com a igreja, e fui interpelado pela chefa, a pastora Helenice, que disse assim para mim: lembre que no domingo agora nós temos o Juade, e precisa ter uma palavra específica a respeito dessa cerimônia. Então ela cortou o meu barato e eu disse: Senhor, me dá licença que eu tenho que ir para outras bandas. Na sequência, quando eu saí daquela sala, o Senhor já, como se tivesse derramado um balde ou uma vasilha de água, ou uma torrentes de água, ou uma comporta dos céus, que inundou a minha mente com apenas um versículo. E para eu ser breve, eu quero trazer essa palavra que tem a ver com a caminhada desse programa, mas tem a ver com a minha e a sua vida. Tem a ver com a igreja nesses dias. A palavra do Senhor relata em Romanos 12:2, ele diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando veio essa palavra, eu inquiri do Senhor o que eu vou falar sobre isso para a igreja, para que toda a igreja possa também ser abençoada. E veio bem claro no meu coração esse trabalho tão especial que essa equipe tem se dedicado para que aconteça na vida dessas crianças, que tem mais a ver do que um simples programa, tem a ver com um projeto que realmente vai levá-las a um lugar. Então eu quero começar dizendo, queridos, que o Juade, ele é um programa, eu tenho visto, eu tenho observado, que é um programa que exige foco, dedicação, responsabilidade e muito trabalho. Tem duas igrejas aqui em Pato Branco que me procuraram, estiveram lá em casa 2 semanas atrás, para saber um pouco mais sobre o Juade. E aí nós estávamos explicando de quão especial é, mas que também que precisa todos esses predicativos que eu falei, de foco, de dedicação, de responsabilidade e entender que tem muito trabalho. Mas que também, queridos, escute isso,
tem levado a equipe, por gentileza, a equipe que faz parte dessa obra, fica em pé para receber mais uma vez, ser honrada mais uma vez com um aplauso bem forte. Por gentileza, queridos. Eu quero dizer que essa equipe, embora tenha todo esse trabalho, essa responsabilidade, esse foco, essa dedicação, essa equipe, ela tem desfrutado do privilégio de perceber cada uma das coisas boas que tem acontecido na vida de cada uma das crianças. Olhar como o Senhor vem trabalhado cada sábado, cada final de semana na vida delas. Perceber como elas chegaram aqui e o que o Senhor está realizando na vida delas. Perceber que eles estão semeando a vida deles na vida dessas crianças. Estão repartindo do bom depósito que o Senhor colocou na vida delas e repartindo com essas crianças. E isso não tem preço que pague. Eu sei que, mais uma vez, quero dizer que essa equipe deixa outros afazeres e vem cuidar dos nossos filhos. Vem cuidar dessas crianças tão especiais. E essas crianças, amados, elas são assim como plantinhas trazidas para esse lugar, onde nós temos o privilégio de regar, nós temos o privilégio de adubar, e às vezes podar, mas que nós enxergamos elas crescendo com firmeza. Como que se colocasse algumas estacas, sabe aquela planta que você leva ou coloca em algum lugar, mas você precisa colocar algumas estacas para que o vento não a quebre, para que alguém passe próximo dela e não a derrube. Assim são essas crianças. Elas têm uma equipe que tem tido o privilégio de abençoá-la. Por isso, nessa noite, eu quero dizer, queridos pais, que esse texto bíblico, ele começa dizendo, e não vos conformeis. Não vos conformeis com o quê? Com esse sistema mundano, que tem como propósito desencaminhar os nossos filhos, tem como propósito denegrir a família, ou cortar os valores, até aquilo que nós recebemos dos nossos pais, e muito mais agora os valores que nós entendemos que são bíblicos. E esse sistema, ele tenta incutir no coração, na mente das nossas crianças, que as redes sociais são mais importantes do que estar nesse lugar. Esse sistema mundano, ele tem dito para as nossas crianças que é melhor eles procurarem as patotinhas das ruas do que estar aqui aos sábados. É melhor, quem sabe, as saidinhas de casa ou até dar valor para as más companhias. Esse é o sistema mundano que busca não só aprisionar, mas quer devorar as nossas crianças. Então eu glorifico a Deus por cada um dos pais e quem sabe avós ou tutores que têm entendido que nós somos os primeiros que temos que experimentar a transformação e a renovação da nossa mente. Senão eu ando na vibe do mundo e eu fui convidado para andar na vibe dos céus. Então o Joad é uma ferramenta de transformação. É uma ferramenta de edificação. É uma ferramenta de fortalecimento. Mas esse processo, certamente, ele tem que encontrar espaço no coração dos pais. Esse programa, ele tem que encontrar espaço nas nossas casas, assim no sentido de você, o filho chegar em casa e você dizer, filho, senta aqui, conta para mim como foi hoje. Até aquilo que de repente não lhe agradou, ele possa ter a liberdade de dizer, papai, um coleguinha ou um irmãozinho mexeu comigo e eu não gostei, mas e as coisas boas? Tudo que ele aprendeu, tudo de crescimento. Então isso precisa estar, porque quando eu entendo que esse programa de transformação, ele entra na minha vida, ele entra na minha casa, ele se torna extensivo aos meus filhos, aí sim,
para que ele não seja só transformado, mas que ele seja um instrumento de esperança e de bênção para essa geração. Quando muitos pais aí fora enxergam seus filhos já perdidos, sem esperança, eles podem olhar para dentro das nossas casas e enxergar, sim, nós temos uma referência, tem um lugar de bênção para onde nós podemos voltar. Por fim, queridos, a Bíblia diz nesse texto, apenas um texto, que mexe muito conosco, que causa uma ebulição interna em nós, que causa uma convulsão no nosso interior. Ela encerra dizendo que o resultado, a recompensa das nossas atitudes no cuidado com essas crianças, traz uma recompensa extraordinária. Diga comigo, diga uma recompensa extraordinária. Por quê, queridos? Porque leva pais e filhos graciosamente a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos sonhariam, quantos desejariam, quantos pagariam para conhecer, papai, qual é a tua vontade? E o Senhor diz, a minha vontade é boa. Mas não é só eu saber de informação, mas eu experimentar. O Senhor diz, é agradável estar comigo e eu poder chegar com os meus filhos nesse lugar. E o Senhor diz, é perfeita, porque o mundo é imperfeito. O mundo quer desconstruir aquilo que a palavra tem como princípios e valores. Mas o Senhor diz, a minha casa é perfeita. Eu sou perfeito. Eu sou o dono desse lugar. Amém, queridos? Então que você como pai, você como tutor, você como avó, como tio, como investidor, juntamente com essa equipe, receba essa palavra de manifestação e glória e bênção do Senhor sobre a sua vida. O Senhor encerra o Antigo Testamento com algumas palavras apenas. Ele diz para que eu não fira a terra com maldição, e a maldição ela já anda por vários lugares, várias casas. Ele diz que haverá conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ou seja, os trará para um lugar de unidade, onde eles descobrirão esse caminho de andar com o Senhor. Amém, amados? Eu quero fazer uma oração agora. Ei, permitindo que, quem sabe você está aqui e ainda não tem esse acesso de correspondência com o Senhor, ainda não tem esse acesso de uma conexão com o Pai. E aí o Senhor Jesus diz, ei, eu constantemente estou à tua volta. Eu fui aos céus, mas o Espírito Santo ficou para te constranger acerca do pecado, da justiça e do juízo. E eu estou à porta para abrir, como comentei ontem na casa, ou sexta-feira da Marbeles e dos amados lá. Nós estamos aqui porque, como disse o Christian, vocês abriram as portas para que o povo de Deus estivesse. Então, vocês abriram as portas para o Senhor. E muito mais do que a casa no âmbito natural, o Senhor quer que a minha e a sua vida, as portas do meu e do teu coração se abram para o Rei da Glória. E quando Ele entra, Ele nos conduz nos caminhos, como diz a palavra, onde nós somos abençoados com toda sorte de prosperidade. De cura, de restauração, de alinhamento, de conserto, tudo aquilo que nós necessitamos, o Senhor está à disposição dos seus filhos. Amém, queridos? Quero te convidar a ficar em pé, eu quero fazer essa oração e clamar ao Senhor mais uma vez. Quero convidar você, junto com as crianças, eu sei que as crianças, elas já estão tendo uma formação de obediência. Vocês perceberam que elas ficaram bem quietinhas?
Elas têm recebido uma formação de cunho militar, cujo general é o Senhor. E aí, quando eu vou pedir para que a igreja participe dessa oração, elas vão participar também. Amém, queridinhas? Amém? Então diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, que nessa noite, mais uma vez, os meus ouvidos estejam completamente abertos para ouvir a voz do Senhor batendo na porta do meu coração. Diga: Senhor Jesus, eu abro a minha vida para que o Senhor tome conta de mim e seja meu Senhor, como é meu Salvador. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me recebe e me aceita, assim como eu sou, uma pessoa pecadora, mas remida pelo derramar do teu precioso sangue. Obrigado, Jesus. Pai, eu quero clamar no nome de Jesus, que cada palavra liberada nessa noite seja como um decreto no reino do Espírito, Senhor. A tua palavra diz que chegará o dia em que o Senhor abrirá o livro e cada um daqueles que se entregaram ao Cordeiro Santo, ao Senhor Jesus, esse nome estará ali nesse lugar e nós haveremos de ser anunciados para as bodas com o Cordeiro. E estaremos eternamente com o Senhor. Eu quero clamar que cada palavra liberada, Senhor, cada entrega nessa noite, tenha o sim do Senhor. E realmente, como tem transformado a mente, as emoções, o estilo de vida de cada uma dessas crianças, também possa transformar as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Se eu fosse você, dava mais um aplauso bem forte a Jesus, que é digno. Amém, amados? Glória a Deus.